O governador do estado de São Paulo, então, o Tarcísio de Freitas, disse em uma entrevista que havia algumas interceptações telefônicas, algumas interceptações de comunicações, e essas interceptações teriam trazido a informação de que teria sido dado um salve por parte de uma facção no estado de São Paulo para que fosse votado no candidato à prefeitura do município de São Paulo, o Guilherme Boulos. Trouxe o vídeo aqui para você ver o que foi que o governador disse lá do estado de São Paulo, e isso tem alguns reflexos jurídicos muito significativos, porque no primeiro momento as interceptações telefônicas estão dentro de um processo de produção de provas, né, submetidas ao crivo judicial, então é o tipo de informação que se reserva à jurisdição, somente o Poder Judiciário é que autoriza o início das interceptações telefônicas, são reguladas pela Lei 9.296, que eu vou trazer aqui para você também, é a lei que regula as interceptações e o processo, então, pelo qual a instituição policial ou o Ministério Público, visando a colheita de elementos informativos, na verdade são provas, né? Porque aí há uma manifestação judicial anterior, e aí você tem ali todo um procedimento altamente sigiloso e muito burocrático para que seja coletada a prova e que aquela prova seja preservada, principalmente como ela foi coletada e toda a sua cadeia de custódia até que aquilo chegue a um processo judicial. Então, assim, as autoridades que têm acesso a essas informações são aquelas que conduzem a investigação. Por exemplo, o delegado de polícia civil, federal, o oficial da polícia militar nos crimes de competência da justiça militar, né, nos crimes militares. Então, o Ministério Público, porque acompanha toda a interceptação telefônica, e o Poder Judiciário. Durante a colheita dessas provas, essas autoridades é que têm acesso, claro. Os agentes ali que estejam envolvidos na persecução, na investigação, na análise dos elementos também terão acesso. Agora, uma previsão de que um agente político, o governador de estado, tem acesso a essas informações. É só um ponto que eu quero deixar claro aqui, porque nós estamos diante de uma questão muito técnica, né, sobre o ponto de vista da colheita de provas. E que, como hoje existe um cenário de discussão política muito conturbado no nosso país, isso com toda certeza vai ser levado em consideração, provavelmente para trazer reflexos negativos ao governador lá do estado de São Paulo. Veja aqui na fala do governador, o que ele diz, olha. Hoje, governador, em relação a Santos, ontem a Rosana Vale emitiu um comunicado porque o PCC havia emitido uma carta, né, um salve, dizendo que não era para votar na candidata Rosana Vale. Isso aconteceu aqui também com o Ricardo. Disseram que era para votar no outro. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Valeu, gente. Qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Hã? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Boulos? Então, meus caros, a gente percebe na fala do governador lá do estado de São Paulo, que ele indica que houveram ali interceptações de comunicações telefônicas que indicavam que deveria haver o voto no candidato Guilherme Boulos, seria lá em São Paulo o candidato da esquerda. O primeiro ponto, é preciso deixar claro o seguinte, claro que é possível, né? Infelizmente, hoje a gente vive um cenário, se você acompanha o canal aqui, você vê quanto eu falo desse problema que é telefone celular dentro de cadeia, dentro de presídio, como isso fomenta a prática de diversas infrações penais Brasil afora. Fomenta de uma forma muito significativa a prática de crimes, porque principalmente as facções criminosas estão nesse contexto mesmo de unidades penitenciárias, e ali elas, vários indivíduos que convergem para uma mesma finalidade, para um mesmo interesse, que é a prática incisiva de crimes, né? Arrumar dinheiro com tráfico, arrumar dinheiro com violência, com roubo, enfim, vários outros crimes. Então esse é um problema real. E com certeza é possível, sim, que nos milhares de diálogos que são interceptados dentro de um procedimento judicial, dentro de uma investigação criminal formalizada, em que há ali a decisão do Poder Judiciário, a partir do requerimento do órgão policial ou do Ministério Público, com o acompanhamento do Ministério Público, com certeza você vai pegar áudios das mais variadas, inclusive um vagabundo, um criminoso falando que vai votar em um político tal, que é para votar no político tal. Com certeza é possível, eu tenho certeza que isso é possível, sim, porque eu já vi, né, eu já acompanhei diversas investigações ao longo da minha carreira como delegado de polícia e vi, com toda certeza, você vê de tudo, você vê o cara namorando, você vê o cara pedindo perdão para a mãe, você escuta o cara falando de problemas, da maior parte das vezes, os diálogos que são interceptados não tem relevância criminal nenhuma. É o cara
conversando com os parentes, perguntando como é que tá a filha, conversando com os filhos, reclamando da vida, reclamando da cadeia. Na maior parte das vezes é isso. Mas você tem uma parte ali, em alguns momentos, e por parte de alguns criminosos, que realmente, alguns apenados, na verdade, que realmente ali estão tramando prática de crime, tramando roubo, passando ideia, planejando tráfico, um monte de coisa. E claro, pode ter isso aí. De um vagabundo estar falando com outro vagabundo e falar para ele, não, vamos votar em determinado candidato. Até aí, eu acho 100% real, né? Isso aí é fato, isso aí pode ter havido sim, pode ter conversas, com toda certeza, nesse sentido, orientando outros vagabundos, outros criminosos, outros faccionados a votar no candidato. O que é estranho e pode isso causar os reflexos ao governador do estado de São Paulo, primeiro é essa menção no dia da eleição, né, com todo um contexto de cooptar votos, né? Então você fala assim, olha, a facção tá mandando votar no fulano, tá vendo? Fulano é vagabundo, fulano é bandido. Claro que isso tem um contexto eleitoral muito significativo e isso pode representar com toda certeza o direcionamento de votos, né? A utilização da máquina pública para um determinado candidato, no caso lá para o Ricardo Nunes. Agora o mais grave, sob a minha perspectiva, é o fato de o governador lançar uma informação dessa que, em tese, deveria ser sigilosa, né? Uma das coisas que mais marcam as interceptações telefônicas é o sigilo. Não só para garantia da investigação, então, é claro, se você tem uma interceptação em curso, não é bom que ninguém saiba que ela existe, até porque, uma vez que o criminoso sabe, né, você está interceptando o criminoso, o cara está sabendo que está sendo interceptado, ele vai se desfazer do telefone, ele vai mudar, ele vai, de alguma forma, dificultar a investigação. E nesse procedimento de coleta de provas, meios de obtenção de prova especial, principalmente no cenário das organizações criminosas, isso é muito importante, é muito relevante, porque a criminalidade está ali o dia a dia, querendo aprender, né, querendo se melhorar, como ela vai enfrentar o sistema policial. E aí como é que um governador, um político, que não é um cara que está dentro do sistema da persecução criminal, não conduz uma investigação policial, pode ter uma informação como essa? Essa parte é estranha. Isso pode resultar em uma infração, de repente, aí para os agentes públicos que aí sim estejam realmente na condução da persecução criminal. Eu trago para você aqui a lei de interceptações telefônicas, olha, isso aqui é um conteúdo excepcional, muito importante, isso aqui é importante para policiais, para advogados, membros do Ministério Público, juízes, todo mundo tem que conhecer isso aqui que trabalha no sistema de persecução criminal. O artigo 1º fala, ó, a interceptação das comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nessa lei, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Meu amigo, é um procedimento cautelar sob sigilo, né? O processo sigiloso sob segredo de justiça. Aqui tem que ser preservado o sigilo mesmo. Ninguém que não seja, ou vamos pegar um caso de polícia civil que esteja com uma interceptação que visa a repressão criminal em razão da atuação dentro do presídio. Então, é o delegado de polícia, os agentes que atuam junto com ele, o Ministério Público e o juiz, acabou. Mas ninguém sabe, mas ninguém pode saber. Claro, se o delegado de polícia utiliza também ali membros da Polícia Penal para compartilhamento de informações, e isso consta na decisão judicial, tá ok. Se utiliza membros da Polícia Militar ali do Núcleo de Inteligência também para compartilhamento de informações, até porque para identificação de vulgos, na maioria das vezes são empregados, isso consta na decisão judicial, tá ok, sem problema nenhum. O delegado de polícia, na condução da investigação, ele utiliza as ferramentas e meios que forem necessários para a investigação. Aí você tem lá para baixo, aqui no artigo 8º, olha, a interceptação da comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados. O que é isso, autos apartados? Ela já fica separada. Você tem um inquérito sendo conduzido aqui, a interceptação já é num procedimento separado, que é para não ter contaminação. Para quem tiver acesso ao inquérito, não tiver acesso à existência da interceptação, dada ao sigilo dela. É pensado nos autos de inquérito ou processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transações respectivas. Aqui é o sigilo total. Primeiro, por conta que a coleta de prova está em andamento, e depois, porque existe também a intimidade de vida privada das pessoas ali. Pô, você pode ter acesso a diálogos ali que expõem uma pessoa a situação que ela consideraria ridículo. Pense, por exemplo, você está numa interceptação telefônica com um determinado indivíduo que é suspeito da prática de um crime grave, então está tudo conforme a legislação, e esse indivíduo liga para um outro cara, que é um cara moralmente, que se diz eu não quero usar essa expressão, mas, por exemplo, um cara que se diz conservador e tal, é moral, dos bons costumes, e o cara está numa ligação em que você verifica ali
um contexto totalmente homofóbico. A prática de sexo ali por telefone, por exemplo. Você está entendendo? Então, por mais que aquilo seja verdade, esse diálogo, ele é protegido pelo sigilo. Né? E aquele cara que está conversando ali com o outro, ele não quer que seja exposto a sua intimidade sexual para todos, né? Então, por isso que tem que ter essa preservação do sigilo, e isso é muito importante. É tão importante quando você pega o telefone de alguém, apreende um telefone, e aí você vai ter acesso ao conteúdo daquele telefone. Às vezes não, a maioria das vezes, o que mais tem é nudes, nudes dentro do telefone. E aí, claro, se tem um monte de nudes dentro do telefone, a pessoa não quer que seja vazado. Qual que é o interesse e relevância disso para a investigação? Né? Então, a coleta de provas dentro desses meios especiais de obtenção de provas tem que se dar especialmente na repressão criminal, na investigação criminal, e não coisas que não tenham relevância, né, para a investigação criminal como tudo. Aí existem algumas infrações penais, eu continuo dizendo para você. Por exemplo, veja só, constitui crime realizar uma interceptação que não esteja autorizada, né? Seria o caso de simular uma interceptação, ou inserir terminais ali que não seriam interceptados. Homicídio também quebra de sigilo. A gravação que não interessar será descartada. Incorre na mesma pena a autoridade que determina a execução de conduta prevista na lei com objetivo não autorizado em lei. Aqui. Realizar captação ambientais de sinais eletromagnéticos, ópticos, acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial quando essa for exigido. A pena é aplicada em dobro ao funcionário público que cumprir determinação do sigilo. A pena é aplicada em dobro ao funcionário que descumprir determinação do sigilo das investigações que envolvam captação ambiental ou relevar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo. Quando nós estávamos lá, aqui está o ponto que eu queria dizer para vocês. Quando nós estávamos lá em 2015, 2016, quando havia aquela divulgação dos áudios, né, nas redes sociais, a gente lembra daquele áudio do Lula conversando com não sei quem, que ele falava, ajeitando ali a nomeação para ser ministro do STF, né? Ministro da Casa Civil, acho que era para tentar subir o foro da investigação para o STF, e foi divulgado. Aquilo houve uma decisão anterior, né, por parte lá do ex-juiz Sérgio Moro, na condução do procedimento da Lava Jato, que autorizava então a divulgação daquilo ali. Aqui, sob o ponto de vista, apesar do conteúdo da conversa ser realmente doloso ali, se pretendia então um desvio de finalidade para a nomeação, tanto é que foi embargada pelo ministro Gilmar Mendes na época, essa nomeação do atual presidente Lula ao cargo de ministro da Casa Civil. Você houve ali a divulgação porque houve uma autorização judicial. Né? Uma autorização judicial, e claro, que ele teve um contexto de ser colocado na opinião pública. Um negócio assim que tecnicamente não é muito correto, né? Tecnicamente não está de acordo com a legislação que pretende a preservação do sigilo das medidas que estejam em andamento. Mas hoje a gente tem um caso novo, um caso real, que é esse aqui, em que o Tarcísio faz essa fala em relação às interceptações. Deixa eu colocar de novo aqui, ó. Hoje, governador, em relação a Santos, ontem a Rosana Vale emitiu um comunicado porque o PCC havia emitido uma carta, né, uma facção criminosa orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar. Isso aqui eu acho um negócio que é complicado, sabe? Você fica falando assim, muito vaga, muito abstrata, né? Então, se você vai lançar uma informação e já está sendo violado um sigilo, por exemplo, de uma informação, lança logo o que aconteceu. Eu particularmente vejo algumas figuras públicas que falam assim, tô sabendo de algumas coisas aí, mas eu não posso. Olha, presta atenção como é que isso é, né? Sabendo de algumas coisas aí e tal, mas eu não posso revelar agora, mas aí no momento oportuno você vai ficar. Isso mexe com a expectativa, a esperança, os sonhos de nós que somos todos brasileiros, né? Não posso falar agora, mas aí tem coisa que vocês só vão poder saber daqui a um tempo. Cara, e eu sei que tem gente de muito bom coração, muito boa fé que vai com essa esperança de que daqui a pouco vai vir uma informação que vai ser revolucionária e tal, mas a verdade é que quando se tem alguma coisa revolucionária, já ouviu aquela de que o fogo não se abafa, né? Você não abafa fogo, ele queima. Então, se a pessoa tem alguma coisa que realmente assim é monstruosa, revolucionária, ela vai lançar. O telefone começou a tocar, meus caras, se inscreva no canal, deixa seu like, qualquer coisa a gente faz uma parte 2. Até o próximo vídeo aí. Valeu!